Em continuação da primeira discussão, o projeto que recorre de maioria absoluta, projeto de lei complementar número 78 de 2018, de autoria dos vereadores Jorge Felipe e Vera Lins, que dispõe sobre o serviço remunerado de transporte remunerado privado individual de passageiros, operados por meio de aplicativos ou plataforma tecnológica de comunicação em rede no município do Rio de Janeiro, institui política de mobilidade, cria regras, definições e dá outras providências. Está escrito para discutir a matéria o vereador Leonel Brizola, que dispõe apenas de 3 minutos remanescentes da discussão anterior. Senhores, precisamos que ele tenha o tempo necessário para fazer a discussão da matéria. Obrigado, senhora presidenta. Eu peço que aumente um pouco o volume do microfone, um pouco da minha rouquidão. Bom, para finalizar o que eu estava aqui discursando sobre a matéria em tela, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, que claramente, em maio deste ano, disse que não podemos proibir o transporte por aplicativo, mas deve ser respeitado a Lei 13.640 de 2018 e principalmente a Constituição Federal. No meu discurso anterior, eu mostrei toda a lei da mobilidade urbana que nós estamos divorciados, e é justamente sobre este PL que tratamos sobre a mobilidade urbana. Tratamos da mobilidade urbana no seu artigo 5º, no seu artigo 6º. Senhora presidenta, tratamos a questão do artigo 22, do artigo 23, da questão dos tributos, e principalmente a questão da mobilidade urbana, que diz claramente que é preciso desestimular o uso de determinados serviços lesivos ao transporte público de massa. E o estudo da COP comprovou cientificamente que esses aplicativos estão competindo com trem, metrô e ônibus. Portanto, é um dever constitucional de uma lei federal que, por obrigação, já que a prefeitura se omite, nós temos o dever de regulamentar. Segundo a Constituição, senhora presidenta, vou concluir, para que eu possa terminar meu raciocínio. Segundo a Constituição, eu peço 1 minuto para que eu possa concluir meu pensamento. Por favor, vereador. Tá, o artigo 170, que trata da questão da nossa soberania. Por que falo isso? Porque é um atentado que acontece à nossa soberania. A remessa de lucro ao estrangeiro, a Uber, remete 99% do seu lucro ao país estrangeiro, comprovado pela Secretaria de Fazenda do município. Promove um passivo social ambiental, promove monopólio, promove dumping e principalmente uma questão gravíssima, senhora presidenta e senhores vereadores, o mapeamento de informações privadas do povo brasileiro e do Estado brasileiro, que nós não sabemos para onde estão indo essas informações essas privadas. Senhora presidenta, a maior agressão à Constituição, ela se dá no artigo 170, inciso 8º, na questão do pleno emprego. Esta empresa que remete todo o seu lucro para o estrangeiro, promove no nosso país a precarização do trabalho do povo, está em desacordo com a Organização Internacional do Trabalho, que impede que empresas cobrem até 30% do salário do trabalhador. Ela está divorciada desta lei, senhora presidenta, porque principalmente promove a destruição do trabalho, o aumento do trânsito nossa cidade, o aumento do acidente e poluição, principalmente a dupla jornada
sem descanso. E aí, o principal, para que eu possa concluir o raciocínio, o capítulo 2 das políticas urbanas da Constituição. Senhores vereadores, estudem a mobilidade urbana, estudem a decisão do Supremo Tribunal Federal, estudem a Constituição Federal no seu capítulo 2º de políticas urbanas. Eu vou ler o artigo 182 para vocês, porque não se trata de ideologia de esquerda ou de direita, se trata de uma obrigação constitucional nossa. E aqui ninguém vai tirar emprego de ninguém, pelo contrário, vai melhorar a qualidade do emprego. Segundos, eu concluo. O capítulo 2 das políticas urbanas é claro no seu artigo 182. O município tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. O estudo da COP comprovou que está tendo um assodamento do transporte na nossa cidade. Ocupam as nossas ruas com placa de outro município. Promove a precarização do trabalho. A disputa desleal com o táxi. Fagocita o táxi. E principalmente, o estudo comprovou que nós temos por obrigação tomar uma medida, pois ela está destruindo o transporte público de massa, como o ônibus e o metrô. Fica claro, senhora presidenta, eu desafio a vocês fazerem um teste. Eu desafio aos vereadores fazerem um teste. Eu desafio os vereadores fazerem um teste na cidade do Rio de Janeiro hoje. É mais barato. Vou concluir, eu só preciso de uma frase, senhora presidenta. O vereador precisa concluir, sim. Uma única frase para que a gente possa andar a sequência. Pode. É uma decisão dura que tem que ser tomada, mas decisões duras requer coragem. Requer, acima de tudo, compromisso com isso que está aqui. É isso que nos rege. Tudo que está aqui dentro. E não votarmos essa matéria, nós vamos estar jogando a Constituição no lixo. Faça um desafio a vocês, para mostrar que essa questão do transporte urbano está colapsando na nossa cidade. É mais barato você andar de Uber do que patinete elétrico. Há algo errado nessa situação. Ninguém aqui quer acabar com o emprego de ninguém, mas como manda a decisão do Supremo, como manda a Lei de Mobilidade Urbana e a Constituição Federal, nós precisamos regulamentar. Nós temos que ter a coragem e a firmeza de enfrentar esse problema sério na nossa cidade. A não regulamentação deste projeto vai beneficiar a corrupção, o transporte pirata, encher nossas delegacias de ocorrência, nossos hospitais. Vamos transitar por ruas cada vez mais adensadas e esburacadas. O imposto que deveria e teria, por lei, está sendo investido em mobilidade urbana, em transporte de massa, está indo para o estrangeiro. Nós temos por obrigação seguir esses parâmetros. Aprovando essa lei, a sociedade toda tem como ganhar. Os motoristas do aplicativo ganham, os usuários ganham. A não regulamentação vai beneficiar o único caminho, que é o monopólio dessa empresa corsária, que remete todo o seu lucro para o estrangeiro e promove aqui uma superexploração do trabalho do povo. Muito obrigado.
Próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 15 minutos. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, até para que a gente resolva essa questão no dia de hoje. Resolva em parte essa questão no dia de hoje. Eu tenho sido e tenho dito isso tanto para os taxistas quanto para os representantes de aplicativo, e já falei hoje aqui no Grande Expediente, que eu vejo ambos como trabalhadores e ambos, num certo sentido, prejudicados por uma empresa estrangeira que teve a expertise, a competência, né, de elaborar, né, uma máquina, à base da tecnologia de informação, que promove praticamente, não é, digamos assim, o afetamento grave de diversas categorias, e também não resolve a questão dos motoristas de aplicativo, que, na minha opinião, são extremamente explorados, e que tudo caminha num sentido de que a não regulamentação que eles pedem, inclusive em placa, vai fazer com que muito em breve escrevam o que eu estou dizendo. Eu sou muito vaiado aqui, hoje até não tenho sido, mas quando, por exemplo, a gente discutiu isso que eu falei há pouco aqui, que a prefeitura, se votasse, né, a isenção dos cartórios, perderia 400 milhões, ontem o Supremo decidiu exatamente como nós defendemos aqui, né? E se nós não formos muito rápido na mudança do que fizemos de errado aqui como Câmara de Vereadores, a prefeitura vai perder 400 milhões. Então, assim, eu tenho a preocupação porque eu acho que os trabalhadores, de um modo geral, e a tendência é que isso aconteça de forma cada vez mais grave. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós votássemos algo aqui que acabasse com os taxistas, só ficasse aplicativo. E os aplicativos, por uma decisão, a meu ver, equivocada do Supremo, ainda que tenha sido por unanimidade, decidiu que não pode haver restrição. Então, o número, né, de Uber vai crescer cada vez mais. Imaginemos o dia que chegar, sei lá, 400 mil carros de Uber no Rio de Janeiro. Eles que já fazem um enorme sacrifício para poder ganhar o mínimo necessário para sobreviver, né, vão estar vindo à Câmara de Vereadores solicitar que a Câmara regulamente, porque senão nós vamos chegar a uma determinada situação que inviabiliza, né, o próprio funcionamento do Uber. Confesso que não estou dizendo isso para ter aplauso de ninguém, não, na boa. Com respeito profundo a todos vocês. O que eu estou dizendo coisas bem concretas mesmo. E todo o esforço que eu pessoalmente, não estou falando para os outros vereadores, tenho observado isso em vários outros vereadores, mas assim, todo o esforço que eu tenho feito é no sentido de que a gente encontre uma alternativa que seja, né, mediadora entre esses dois legítimos interesses. Eu acho que é o seguinte: nós, vereadores, fomos eleitos para exatamente ter a competência de não fazer com que as coisas cheguem a um determinado ponto que inviabilize completamente uma categoria, ou inviabilize completamente outra categoria, ou que, enfim, nós temos que ser capazes, competentes o suficiente para discutir essa questão ao esgotamento, até chegarmos a um ponto de vista, uma decisão que seja capaz de contemplar, né, claro, não na integralidade os taxistas, como contemplar também não na integralidade, né, os motoristas de aplicativo. Isso é possível? Claro que é. A política existe para isso. Né? Se nós não acreditássemos nisso, nós deveríamos estar numa corporação militar, porque as coisas... Quando a política não resolve, o que resolve é pancada. O que resolve, né,
é a violência. E nós existimos, nós nos dispomos a ser políticos exatamente para encontrar soluções que sejam soluções mediadas. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, né? Eu hoje, depois do meu discurso, saí daqui, fui conversar com diversos vereadores e eu cheguei à conclusão, pode ser que eu esteja errado, que nós estamos perto de chegar a uma solução. Tá? Não é uma solução, como eu disse, que vai agradar integralmente a um lado ou integralmente a outro, mas nós estamos perto de chegar a uma solução. E mais, uma solução que permita que a maioria dos vereadores, se não a totalidade, vote. Até porque hoje, né, pelo que eu pude contar, ninguém tem voto nem para votar de um lado, nem para votar de outro. Então, se a gente não consegue, né, resolver de uma maneira, nem resolver da outra, tem que chegar a por bom senso a uma determinada composição. Isso é elementar, isso é da vida. Quem não entender assim, está entendendo errado. Esse impasse aqui vai continuar existindo. Vocês viram que semana passada, apesar do esforço do autor do projeto, da autora, no sentido... Nós chegamos a 23, né? Nós não ficamos discutindo o projeto aqui para prejudicar A nem B, não. Nós ficamos discutindo o projeto para que a sessão não caísse, porque não chegava a 26. Por quê? Não estou criticando os vereadores que saíram, não, tal, que não quiseram votar. Os vereadores estavam em dúvida, estavam confusos, havia uma certa, né, cobrança por parte da prefeitura, etc. E tal. Os vereadores resolveram não votar. Se os vereadores estão presentes aqui, inclusive, é porque eu acho que a gente conseguiu já avançar, né, um pouco em relação a essa questão. Então, o que eu vou propor é o seguinte: a gente está muito perto de chegar a uma solução, na minha opinião, muito perto. Não será, se for votado hoje, eu já disse como é que vai ser meu voto. Acho que todo mundo já ouviu aqui, né? Se bem que desde o início, talvez eu tenha sido um dos poucos vereadores que insistia com o vereador autor do projeto que nós não devêssemos votar em primeira, né, enquanto não chegássemos, né, a uma solução. Acho que a vereadora Rosa estava presente, tinha outros vereadores, e eu fui, né, insistente em dizer, não adianta tentar votar um projeto onde não há minimamente um consenso, né, onde, por exemplo, às vezes por 2 emendas, 3 emendas, o vereador não quer votar. Então, o que eu quero dizer aqui, finalizando, até para não esgotar meu tempo, eu falo pra cacete. Normalmente falo mais do que o tempo que me é destinado. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu espero, tá certo? Eu espero que a liderança do governo, os próprios autores, né, possam ir ao microfone. Eu gostaria até que isso fosse feito antes que eu falasse, mas não foi possível, né, que possam ir ao microfone e dizer aquilo que nós conversamos, fizemos um esforço enorme de conversar. Não é para... Os que saírem daqui hoje têm que entender o seguinte: vai haver regulamentação. Vai haver regulamentação. Qual a regulamentação? Né? Nós precisamos viabilizar uma maioria. Nós não viabilizamos maioria nem para a regulamentação que interessa, né, ao pessoal dos aplicativos, que aliás nem querem regulamentação, nem conseguimos viabilizar maioria para quem quer uma regulamentação mais rigorosa, mais rígida. Então nós precisamos continuar conversando, né? Eu defendi que não votasse nem em primeira, porque eu tenho uma certa experiência. Peraí, já disse, calma, eu já disse o seguinte: aqui quando se vota em primeira, né, eu até poderia usar uma figura de linguagem que não ficaria bem do ponto de vista, né, do regimento interno, do decoro. Eu podia usar uma figura de linguagem que não fica bem ao decoro, mas vocês sabem bem o que eu estou querendo dizer. Então é o seguinte: não havendo maioria, vamos dar um prazo aí, sei lá, né, eu acho que alguém deve ir ao microfone dizer um prazo determinado, e nesse prazo determinado nós vamos votar essa matéria, nós vamos votar a regulamentação. Tudo bem.
Eu acho que vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Espera só um instantinho. Espera aí, deixa eu dizer uma coisa. Eu terminei de dizer o seguinte. Na semana passada, cara, na boa, me respeita, tá certo? Senão não vou lhe respeitar também. Não lhe devo porra nenhuma, tá certo? Então, na boa, fica na tua. Me respeita. Senhores, por favor, o vereador precisa concluir o raciocínio dele. Precisamos dar andamento à sessão. Olha por só, favor. Não é preciso ser taxista para ser burro. Tem que ser inteligente. Certo? Se não for inteligente, deixa de ser burro, porra. Eu fiquei aqui semana passada, porra. Até para apanhar de vocês lá fora. Vereador Se Fernando tinha Ilha. 23 vereadores aqui, eu estava aqui. E disse que votaria. Só que não tem voto. Ou entende ou fica aí gritando, porra. Não tem voto, porra. Deu para entender? Eu, se votar hoje, eu voto a favor da regulamentação. Mas não tem voto. Vocês querem o quê? Que eu engane a vocês? Se quiser que eu engane, eu vou enganar. Tá? Quer que engane? Eu não estou aqui para enganar. Eu nem candidato sou mais. Porque eu não aguento mais essa merda. Deu para entender? Deu para Vereador entender? Fernando Ilha, por favor. Então, desculpe os termos, mas é o seguinte, é uma merda mesmo. Então é o seguinte, não tem mais paciência, porque a gente tenta ser competente, a gente tenta ser político, porque isso aqui é uma casa política, e as pessoas não entendem. Não entendem e rejeitam, inclusive. Por exemplo, eu vi aqui o discurso do vereador Renato Cinco, que é esclarecedor do ponto de vista da questão política mais geral, e as pessoas não tinham nem paciência para ouvir. As pessoas têm paciência para ouvir aquilo que elas querem que seja resolvido, goela abaixo. E não é, aqui não funciona assim. Quem quiser botar goela abaixo do outro, aquilo que acredita, não vai chegar a lugar nenhum. Nós não temos hoje maioria. O presidente da Câmara, se é presidente da Câmara, é a maior liderança que tem aqui, porque foi eleito presidente da Câmara com a quase totalidade dos votos dos vereadores. Ele não conseguiu botar 26 aqui, põe na cabeça isso, pô. Não, é uma questão concreta, objetiva. Então, se o projeto for votado, eu já falei aqui, se o projeto for a votação, eu votarei em primeira com as emendas e farei tudo que estiver ao meu alcance para que ele seja votado em segunda com acordo. Mas eu pessoalmente acho, pela minha experiência, como vereador aqui, que esse projeto não tem maioria, nem de um lado, nem do outro. Se não tem maioria nem de um lado, nem do outro, vamos avançar no debate. Eu acho que a gente está perto de resolver. E é isso que eu estou propondo. Essa é a questão. Quero pedir desculpas se me exaltei aqui, não é a intenção. Mas também é claro, eu sei que vocês exaltados, legitimamente exaltados que estão, muitas vezes fazem uma provocação. E eu, sinceramente, não tenho sangue de barata, não aturo agressões. Então é isso, tá? O que eu estou propondo é que a gente coloque logo aquilo que se discutiu lá aos vereadores. Esclareça, tá certo? Senão eu vou fazer, inclusive, encaminhamento de votação, aí eu vou pegar bem pesado mesmo. Tá certo? Aí eu vou deixar bem claro como é que as coisas funcionam. Que as pessoas têm que ter coragem de vir aí e defender aquilo que discutiram lá em cima. Tá certo? Tem que ter coragem. É só eu que levo porrada aqui, pô. Então vamos lá, vamos todo mundo discutir. Vamos botar o que se discutiu lá em cima. Tá certo? Senão, na hora de encaminhar a votação, aí eu vou colocar uma série de questões aqui e vou criar um problema tamanho de um bonde, tá? Vossa Excelência, antes de descer, Fernando. Para discutir a matéria.
Deu a parte, não tem nenhum acendeu a luz Vossa aqui. Excelência já encerrou, vereador? Vai dar a parte ao vereador. Claro, eu não tinha visto. Paulo Seria uma falta de Messina. educação e elegância com o vereador. Muito obrigado. Vereador muito Paulo obrigado. Messina. Muito obrigado. Fernando, eu até estranhei você ser exaltado à tribuna, eu nunca vi isso acontecer antes. Ah, não? Também. Foi só hoje que foi realmente... Você está nesse mandato. Já me exaltei Realmente. muito mais. Olha aqui, só pedir essa parte para lhe dar apoio. Acho que o senhor teve a coragem de subir nessa tribuna e falar em português claro, em ajuda aos dois lados. Em vez de vaiarem o vereador, escutem, porque o vereador está tendo coragem de estar aqui e coragem de falar a verdade. Parabéns, era só para te dar parabéns. Para discutir a matéria, convido o vereador Inaldo Silva. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Boa tarde, senhora presidente, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, quem nos assiste pela TV Câmara, os assessores que estão no gabinete, os trabalhadores que estão neste lugar, tanto taxista quanto os motoristas de aplicativos e quem está lá do lado de fora também. Verdade é que nós estamos vivendo hoje uma luta, que essa casa, com muita propriedade, está matando no peito para tentar resolver. Ainda há pouco, conversava com o presidente, e eu queria que vocês escutassem. Eu falei para o presidente: presidente, se for por causa de voto, para minha reeleição, eu voto com o Uber. Se for por causa de voto. Se for por causa de voto. Porém, a gente precisa entender que, de fato, a concorrência é desleal. Porque tivemos reuniões ainda há pouco e a gente está tentando chegar, como o vereador Fernando Ilha falou, a gente está chegar num acordo, porque não dá para agradar todo mundo, essa é a verdade, mas está tentando chegar num acordo aonde a cidade do Rio precise com urgência. Nossas ruas estão ficando esburacadas, o trânsito cada dia aumenta mais, porque precisa de fato de ser regulamentado, e a gente precisa encarar isso. A gente precisa encarar isso. Ainda há pouco estava tentando ver qual é o tempo que pode chegar para entrar no táxi ou para entrar no aplicativo, se é 4, se é 6, se é 8 anos, e a gente discutindo para tentar chegar a um bom senso para que o Rio de Janeiro seja assistido. Eu acho que a gente está matando no peito isso. Isso vai ser exemplo para o Brasil. Nós precisamos limitar, a verdade é essa, precisamos de limitações. Não sabemos como vamos chegar a esse acordo, porque, como o Fernando Ilha foi feliz e foi honesto, está dividido. A gente conversa com um, conversa com o outro, tem reunião, tem debate, e nem todo mundo ainda chegou a esse acordo. Mas essa casa está se empenhando nisso. Vocês podem ter certeza, trabalhadores, que o que a gente está pensando não é em voto. Quando a gente fala do lado do Uber, a gente vê de fato que eles cresceram muito, eles atendem muita gente, eles estão onde às vezes o táxi não pode estar. Mas quando a gente fala de história, a gente vê a dificuldade do taxista de não poder estar. Por causa da dificuldade que é com os encargos, com as limitações. Então por isso a gente precisa. Já falando do nosso prefeito, a gente vê o prefeito tentando ajudar com o taxirio.com, tentando de alguma forma amenizar, tentando de alguma forma ajudar. Não sei se também conseguirá, mas tem tentado. Então eu quero aqui contar com o apoio desta casa, a imprensa tem um papel fundamental nisso, para a gente chegar nesse acordo, senhora presidente,
porque precisamos regulamentar, precisamos saber quem vai atuar no Rio, quem vai atuar fora do Rio, quem tem direito de trabalhar no Rio, quem tem direito de trabalhar em outros municípios. A gente precisa encarar isso, a gente precisa dar ordem a isso e evitar, como já foi falado aqui, não podemos ter trabalho escravo de nenhum dos dois lados. Tem pessoas trabalhando 14, 15, 16 horas para tentar levar o mínimo para dentro de casa, e não é justo isso com os senhores trabalhadores. Então, com respeito a gente, o que for preciso, a gente ter esse bom senso para que um lado e o outro possa trabalhar com honestidade, com dignidade. Falei para o presidente que a gente vai poder sentar, conversar, para que ambos possam trabalhar com dignidade. Obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 15 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trabalhadores desta casa e trabalhadores taxistas e trabalhadores de aplicativo. De fato, subir a essa tribuna aqui hoje não é tarefa exatamente fácil, porque a depender do posicionamento que se tome, se agrada a um lado e se desagrada a outro. Sendo que, neste caso, nós não temos, e eu queria começar por aqui, como por exemplo é praxe na nossa própria bancada do PSOL, que a gente identifique claramente aquele lado que é o lado dos trabalhadores e aquele lado que é o lado do governo ou dos empresários. Na quinta-feira, e aqui eu estava, e fiquei até o final da sessão, perguntei às galerias se cada um dos lados se considerava ou não trabalhador. Todos se consideraram trabalhadores. Perguntei ainda se aqui todos gostariam de ter melhores condições de trabalho. E é óbvio que todos gostariam de ter melhores condições de trabalho. E eu queria me dirigir aos dois lados da galeria, que a gente entenda onde é que está o inimigo neste momento. O inimigo não está do outro lado da galeria, e eu gostaria que nós pudéssemos entender isso. Porque nós vivemos numa sociedade onde o desemprego é um fator estrutural e que em determinados momentos de crise ele se torna ainda mais dramático. E isso existe há muito tempo. A existência do desemprego concorre muitas vezes para que o preço dos salários, para que o preço da remuneração do trabalho diminua e determinados grupos, empresas ou pessoas ganhem muito dinheiro em cima disso. Só para a gente ter uma ideia, essa situação fica muito pior aqui na cidade do Rio de Janeiro. E isso, vereador Jairinho, torna ainda mais dramático o debate que nós estamos vivendo aqui. Porque nós não estamos falando de uma cidade que está conseguindo recuperar o seu nível de emprego. A gente tem uma situação de uma crise econômica que perdura e que é muito grave aqui no Rio de Janeiro, especificamente aqui. Se a gente pega os dados do CAGED, são dados oficiais, de janeiro a agosto deste ano, a gente vê que São Paulo, vereador Jorge Felipe, criou 59 mil empregos de janeiro a agosto. Belo Horizonte criou 17 mil empregos. Curitiba criou 16 mil empregos. Brasília criou 13 mil empregos. Mas na outra ponta, Porto Alegre perdeu 2.300 empregos. Teresina, 3.800 empregos. Fortaleza perdeu 4 mil empregos. Sabe quanto o Rio de Janeiro perdeu? 8 mil empregos. O dobro do segundo colocado nesta estatística do CAGED. Nós estamos debatendo um projeto desta importância
em meio a uma crise econômica séria, que atinge sobretudo a cidade onde esses trabalhadores que aqui estão vivendo. E é por isso que é dramático, porque os taxistas que ali estão, diante também da ameaça que a eles é imposta de desemprego, diante da hiperexploração de trabalho a que eles foram submetidos por uma concorrência desleal, brigam por dignidade para o seu trabalho. E do lado de cá, nós temos uma série de pessoas que, de fato, empurrados para o desemprego, tiveram muitas vezes que abrir mão da sua profissão, do seu sonho, para conseguir ganhar o sustento da sua vida, dirigindo um carro mediado por um aplicativo. Não podemos negligenciar o fato de que o que deve mover cada um dos vereadores que aqui estão sentados e que serão chamados a votar mais cedo ou mais tarde, deve ser garantir dignidade para quem trabalha. Dignidade para quem trabalha. E se esse problema existe, é porque de fato temos uma cidade onde o desemprego é grave, mas temos também uma cidade que, por conta das novas tecnologias que chegam a todos os setores, ampliou a possibilidade de exploração do trabalho. Porque tem alguém que está ganhando com essa situação do desemprego. E este alguém é a empresa Uber. É a empresa. São as empresas dos aplicativos, que não podem, neste momento, ser confundidas com os trabalhadores que estão trabalhando a partir daqui. Porque a chegada, e aqui nós temos que pensar como faz, não é só apenas da questão do transporte de passageiros individualizado. Nós temos hoje entregadores de aplicativos de comida, de restaurante, que na verdade utilizam as bicicletas alugadas do serviço criado pela prefeitura, que trabalham, mas não são empregados nem do restaurante, nem do aplicativo, não são proprietários sequer da bicicleta que usam, e são hiperexplorados também por uma lógica que faz com que o desemprego esteja empurrando essas pessoas para esse tipo de trabalho absolutamente precarizado. E notem, esse debate passou longe quando estávamos discutindo a questão previdenciária, que são trabalhadores que terão dificuldade, mesmo como microempreendedores individuais, de pagar o que precisam para garantir depois, na terceira idade, uma aposentadoria digna que precisa ser garantida para todo mundo. E notem, o rebaixamento do preço das corridas individuais, seja nos aplicativos, seja na questão daquilo que os taxistas passaram a ser obrigados a adotar, impede que esses trabalhadores, tanto dos aplicativos quanto dos táxis, de garantir um patrimônio que possa ter uma aposentadoria digna para eles. Eu quero dizer que nós estamos diante de uma situação em que trabalhadores dos dois lados da galeria estão a seu modo pedindo socorro para que esta casa olhe para eles da mesma forma. A ausência de regulamentação só favorece as grandes empresas de aplicativo e não os trabalhadores dos aplicativos. Assim como defendemos que as autonomias de táxi sejam individuais, sejam transparentes, para evitar assim como defendemos que as autonomias sejam concedidas, para que a gente possa garantir que a fonte do trabalho desses motoristas, estejam eles do lado de lá ou do lado de cá, seja uma fonte de trabalho de dignidade e respeito. Por isso, senhores taxistas, por isso, e agora eu me dirijo especificamente à galeria dos taxistas, por isso, senhores taxistas, é preciso que a gente reconheça a necessidade de estabelecermos hoje uma mesa de negociação
sobre como vamos chegar a este possível caminho do meio. É preciso reconhecer que o PL, do jeito que está, não cumpre esses objetivos que eu aqui estava dizendo. Mas por isso, senhores que estão aqui, senhores e senhoras que estão aqui na galeria, do lado dos motoristas do aplicativo, é preciso também reconhecer que não é a hora de arquivar o projeto que está em tela nesse momento. É preciso que e olha, eu fui com muito orgulho, durante muito tempo, dirigente sindical de uma categoria que hoje comemora o seu dia. Messina vai vaiar, pode vaiar, você vai ser vaiado pelos professores, está ótimo nessa história, né? Vaiar porque ele, bom, não vou, para de perturbar. Eu fui dirigente sindical durante muito tempo, já liderei assembleias com mais de 2.000 professores lá em Duque de Caxias. Estive muitas vezes à frente de passeatas e manifestações muito fortes. Tomei muita bomba aqui do lado de fora da Cinelândia, lutando por conta de um plano de carreira que foi votado aqui sem o devido respeito à categoria que estava lá. Mas é preciso saber a hora em que o conflito não nos levará a lugar nenhum. É preciso chegar a hora de que, se a gente entrar no olho por olho, dente por dente, terminaremos todos cegos e banguelas. E que nós não podemos admitir aqui como vereadores a ideia de que farinha pouca, meu pirão primeiro. É preciso garantir a dignidade para todo mundo que trabalha. A lei não cria a realidade. Esta lei, por melhor que seja, não vai resolver o problema do desemprego. Esta lei, por melhor que seja, não vai resolver o problema hoje da péssima remuneração que os senhores dos dois lados da galeria hoje recebem. Mas é preciso que a gente encontre um caminho onde essas situações possam ser diminuídas, em que a gente não aumente o desemprego de um lado e que não aumente a superexploração do trabalho de outro. É preciso desburocratizar a vida dos taxistas. É preciso garantir a eles condições de trabalho. E é preciso regulamentar o uso dos aplicativos na cidade do Rio de Janeiro, para que ao fim e ao cabo a gente não esteja numa cidade que, em prejuízo dos direitos dos cidadãos trabalhadores de todos os trabalhos, inclusive dos motoristas, saiam prejudicados desse momento. É preciso encontrar a fórmula e a forma do equilíbrio. Mas eu queria muito que os trabalhadores que aqui estão me ouvindo possam reconhecer que a fórmula e a forma do equilíbrio ainda não está dado no plenário do dia de hoje, e que isso não significa dar a vitória nem a derrota a nenhum dos lados aqui. Significa reconhecer que quem tem que ser derrotado, que são essas empresas que exploram, de onde for, que exploram os trabalhadores, precisam. E por isso, senhores taxistas, para que a gente tenha condições de votar um projeto que tenha minimamente essas garantias, é preciso estabelecer essa mesa de negociação conduzida por esta casa, da forma imparcial que precisa ser conduzida, com a presença dos trabalhadores, tanto de aplicativos como taxistas, para que no momento da votação isso esteja maduro o suficiente para que cada um possa votar com sua consciência. Este não é o momento nem da votação, nem do arquivamento, é o momento do amadurecimento. Para discutir a matéria, convido o vereador Raymond, que dispõe de 15 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores, vereadoras, nosso cumprimento também ao pessoal da imprensa que está aqui presente, os assessores da Câmara,
nossos cumprimentos aos motoristas taxistas e às motoristas mulheres taxistas. Nossos cumprimentos também aos motoristas homens e mulheres de aplicativo. Portanto, esse é o momento de um debate que eu tenho dito nas reuniões internas da Câmara, é um momento de aprendizado para todos nós. Quero inicialmente justificar a minha ausência na última quinta-feira, que foi o dia que inesperadamente aconteceu o falecimento do meu sogro no interior de Minas Gerais, e eu, portanto, tive que viajar de manhã para lá, e por isso não estava aqui na votação, porque não costumo me fazer ausentes nos momentos difíceis dessa casa. E esse não é diferente. Esse é um momento de posicionamentos e não é um momento fácil para nenhum de nós. Uma das questões que a gente tem que ter muita clareza, e aí para mim isso é ponto fundamental, é que nós precisamos, como parlamentares que representamos o povo da cidade do Rio de Janeiro, nós devemos ter a consciência da defesa incondicional de trabalhadores e trabalhadoras. Defender os trabalhadores e defender os seus direitos deve ser atribuição que nós não podemos deixar de lado. Nós temos algumas questões que de fato têm que ser levadas em consideração. Nas reuniões que temos feito, uma das discussões que tem se colocado é que nós precisamos mesmo compreender que se nós continuarmos num processo de fla-flu, compreendendo que uma galeria é uma galeria que contraria a outra, compreendendo que uma galeria é uma galeria de trabalhadores que é inimigo da outra categoria, que também é categoria de trabalhadores, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que nós temos aqui na Câmara Municipal hoje, de um lado e de outro, são trabalhadores e trabalhadoras que esta Câmara tem a obrigação de respeitar e tem a obrigação de ouvir os seus reais anseios. Estão certíssimos os trabalhadores taxistas quando reivindicam que a sua categoria seja olhada com o respeito que ela deve ser olhada. Estão certos também os trabalhadores de aplicativo que dizem para nós, com a realidade atual, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil e do mundo, que a realidade dos aplicativos é uma realidade que não volta atrás, é uma realidade sem a qual nós não conseguimos viver. E nesse sentido, é preciso a gente ter coragem. Eu fiz aqui um levantamento, e antes disso, eu quero falar com vocês do último decreto do prefeito Marcelo Crivella, que é o decreto 46.599 do dia 10 de outubro, portanto, da semana passada. O que é que o prefeito coloca aqui nesse decreto? Em resumo, o que o prefeito diz é que agora, nesse momento, a partir da publicação desse decreto, o máximo, os veículos de táxi, ele se dirige aos taxistas, ter no máximo 6 anos de fabricação para ingressar no sistema e 8 anos para nele permanecer. É uma mudança, porque era 4, não era 6. O prefeito amplia a idade do veículo para ingressar no sistema. Na nossa conversa, quando a gente vem falar sobre isso, o que a gente tem que compreender é que quando nós olhamos, não agora dos taxistas, mas olhamos da categoria de aplicativos em todo o país, tem aqui, olha, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Campinas, São José dos Campos, Osasco, Porto Velho, Brasília, São Luís, Maceió, Rio Branco, Macapá, Recife, Salvador, Presidente Prudente, Americana e Manaus. Nenhum deles estabelece uma idade menor do que 8 anos para estar no sistema. E aí, nós temos que procurar para motoristas de táxi e para motoristas de aplicativo, o que a gente chama de isonomia, de igualdade nesse quesito. Dessa forma, na conversa que nós tivemos hoje, porque senão, nós hoje estamos aqui no confronto de duas galerias. Uma galeria que quer o arquivamento do PL, outra galeria que quer que seja esse PL votado favorável e que, portanto, seja aprovado. Nesse movimento que nós temos,
se nós de fato não constituirmos, a partir da presidência do vereador Jorge Felipe, que é um dos autores desse projeto, da presidência dos vereadores Jorge Felipe, Vera Lins, que são autores desse projeto, um grupo de trabalho onde estejam sentados verdadeiramente trabalhadores e trabalhadoras, tanto dos aplicativos quanto dos táxis, para a gente entender como é que nós podemos organizar de tal forma que nós consigamos dar uma resposta a este grande desafio que a Câmara Municipal tem agora. Sabe por quê? Se nós não fizermos essa mediação, daqui a pouquinho nós não teremos mais esse vácuo entre uma galeria e outra. As categorias estarão nas ruas, dividindo o mesmo espaço. E o que faremos? Agrediremos uns aos outros nas ruas do Rio de Janeiro? E o que faremos? Seremos inimigos dos outros trabalhadores que estão ao nosso lado, que estão convivendo nas mesmas ruas, nas mesmas vias que nós? Então esta casa, vereador Jorge Felipe, vereadora Vera Lins, esta casa tem uma grande responsabilidade de não deixar esse assunto morrer e fazer desse movimento que está acontecendo na Câmara esses dias uma grande oportunidade para defender os direitos dos trabalhadores e, de certa forma, compreender como é que nós podemos barrar a exploração do trabalhador, que queiramos ou não. Alguns trabalhadores da Uber certamente me dirão assim: mas isso você não tem nada a ver com isso. Eu me disponho a trabalhar 15 horas, 16 horas, 20 horas. Isso é problema meu. Eu sei que algumas pessoas falam isso, mas o que a gente tem como objetivamente colocado é que, de fato, os aplicativos que estão no Rio de Janeiro estão levando divisas extraordinárias para fora do país e, portanto, dinheiro que é dinheiro do nosso povo. Se a gente pensar numa média de 25%, porque tem algumas tarifações que são até maiores que essas, o que a gente tem só da Uber, só do aplicativo de Uber, nesses 9 meses de 2019, segundo dados que a própria Uber nos informou, nós temos uma evasão de recursos do município do Rio de Janeiro de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais para fora do país. Então esse é um problema nosso. Sabe por que é um problema nosso? Porque nossas ruas estão esburacadas. Sabe por que é um problema nosso? Porque nossos hospitais estão sucateados. Sabe por que é um problema nosso? Porque nossas crianças não têm creche. Sabe por que é um problema nosso? Porque nossa mobilidade precisa ser olhada. E se a gente tem essa oportunidade, é oportunidade para a gente dizer assim: como é que nós barramos a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras? Quero dizer aos companheiros motoristas de táxi, quero dizer aos senhores e às senhoras, dizer que nós não conseguiremos, não há a mínima possibilidade de barrar os processos de aplicativo, não só no Rio de Janeiro e no país. E quero dizer aos motoristas de aplicativo: nós precisamos compreender aquilo que é demanda dos motoristas de táxis, porque eles, de certa forma, têm sobre si uma sobrecarga muito grande, nós sabemos disso, e essa casa é responsável para fazer essas adequações. Então a minha sugestão é sugestão de encaminhamento. Nós precisamos fazer uma mesa de trabalho, onde estejam sentados trabalhadores, onde as empresas, que são as empresas de aplicativo, fiquem fora da discussão. Elas ficam lá, elas fazem a discussão com os neoliberais que elas quiserem fazer. Nós faremos discussão com os trabalhadores. Esse é o encaminhamento que deve ser capitaneado, que deve ser presidido pela vereadora Vera Lins, pelo vereador Jorge Felipe. Colocarmos-nos às mesas para entender que o que mais o capital quer é que a gente se degladie, que mais o capital quer é que a gente seja inimigo um do outro, e nós precisamos de dar uma retomada nos caminhos da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, trabalhadores e trabalhadoras, tanto dos aplicativos quanto do táxi, aproveitemos e compreendamos que esta é mesmo uma oportunidade para a gente tirar um grande ensinamento e, portanto, propor política pública. Eu estava ali sentado e dizia assim: puxa, ouvi o Fernando Willian falar, ouvi o vereador Leonel Brizola falar, ouvi o Tarcísio falar, ouvi outros companheiros falarem, e eu já estou contemplado. Mas eu sei
que subir essa tribuna aqui para se expor é elemento constituinte da nossa vereança. Um vereador não tem o direito de ser mudo. O vereador tem que dizer que lado que ele está. E nós estamos e devemos estar ao lado dos trabalhadores. Não significa que para beneficiar um, nós tenhamos que prejudicar os outros. Existe política, é para isso, para a gente sentar à mesa e resolver os problemas como adultos que somos, como trabalhadores e trabalhadoras que somos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Jairinho, que dispõe de 12 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos que estão na galeria da minha esquerda, na galeria da direita, eu queria, nesse momento, chamar a atenção. Primeiro, eu fiquei chateado de ver o movimento que aconteceu na semana passada. Porque eu vou ao encontro aqui do que disse o vereador Fernando William, o vereador Leonel, o vereador Tarcísio Mota, o vereador Raimon. É importante que saibamos que essa Casa de Lei tem muito apreço e sempre luta ao lado dos trabalhadores. E foi muito triste ver como se fossem pessoas estranhas e como não fizessem parte do município do Rio de Janeiro, uma categoria de um lado, outra categoria do outro, muitas vezes amigos de futebol, muitas vezes familiares, e que tiveram lá fora no embate que não é nada saudável para a sua carreira, para a sua vida, para a sua família. E no dia de hoje, eu resolvi falar porque tenho oportunidade de dizer para os senhores taxistas e os senhores que usam aplicativos que vocês são pessoas de bem. A grande maioria das pessoas que trabalham na cidade do Rio de Janeiro, dos cariocas, são pessoas de bem. Pessoas que querem levar o alimento à sua família. Pessoas que querem trabalhar e ter seu sustento. Pessoas que têm um objetivo comum, que é fazer o melhor para a sua família, para as pessoas que gostam. Então nós não estamos aqui para ter lado. Nós não estamos aqui para poder defender uma categoria nem a outra. Nós estamos aqui para defender os trabalhadores do município do Rio de Janeiro. Sobretudo, aqueles trabalhadores que são os taxistas e que são os motoristas de Uber e que ficam pela madrugada e acordam cedo e dormem muito tarde, de forma muitas vezes insalubre. Essa discussão aqui não pode ir ao encontro de lado, tem ao encontro do que é o bem-estar para ambos. Não pode ser o taxista taxado de forma leonina e não pode a empresa dona do aplicativo não pagar imposto para a cidade. Mas eu quero agora chamar a atenção dos senhores que estão aqui na galeria aqui em cima de mim e os senhores que estão olhando para mim agora. Preste atenção, essa mesa de negociação não está definida. Eu quero que vocês olhem o plenário dessa Câmara. Só para deliberar, precisa de 17 vereadores para manter o quórum, para deliberar 26. Nós não temos 12 vereadores aqui dentro. A partir desse momento que não tem vereador aqui dentro dessa Câmara, é preponderante que vocês entendam que esse projeto não é possível ser avaliado, porque simplesmente não tem quórum para isso. Eu queria falar para vocês que estão aqui, para vocês que estão aqui em cima, que o presidente chamou uma reunião, os 51 vereadores, e estavam lá em cima 17. Então, para mim, está mais do que claro que essa mesa de negociação ainda tem muito a ser discutido.
E o melhor disso tudo, eu senti que naquele momento que nós discutimos hoje aqui na Câmara de Vereadores, que é possível fazer um projeto que vá atender as duas categorias. E é para isso que existe essa Casa Legislativa. É para que o contraditório possa haver convergência, para que ninguém saia ferido desse processo. É preciso agir com inteligência, é preciso agir com bom senso. É preciso que vocês vejam que esse projeto não será votado com o quórum que está hoje aqui na Câmara de Vereadores. Eu não quero, senhores trabalhadores, eu não quero que vocês venham aqui amanhã, venham aqui na quinta-feira e vejam a mesma situação de hoje, o plenário vazio, e não adianta, porque não vão conseguir quórum para votar essa matéria. É fundamental que os senhores entendam isso. É fundamental que os senhores entendam que nós precisamos. É fundamental que os senhores entendam que nós precisamos estar na mesa de negociação para poder chegar no projeto ótimo, que seja bom para os senhores. Vossa Excelência, concede a parte. Concedo a parte a Vossa Excelência. Nobre vereador, doutor Jairinho. Nobre vereador, doutor Jairinho. Nobre vereador, doutor. Uma parte do vereador Jorge Felipe. Na tarde de hoje, nós tivemos a oportunidade de realizar uma reunião lá na presidência. O que está acontecendo neste plenário é o reflexo daquela reunião. Solicitamos a presença de todos os senhores vereadores. Os que puderam lá comparecer, e muitos deles, a grande maioria, está presente nesse plenário, externaram suas preocupações, suas angústias e demonstraram de que efetivamente a Câmara não tem ainda um quórum necessário para a apreciação definitiva deste projeto. Hoje aqui, eu acompanhei com muita atenção a todos que ocuparam essa tribuna. E todos demonstraram sua angústia com o projeto do jeito que está. Tenho recebido acenos e apelos de vereadores para a supressão de determinados artigos neste projeto. Não tenho a pretensão de imaginar de que a minha proposta, a nossa proposta, vereadora Vera Lins, é perfeita e acabada. Ao contrário, nós temos humildade de entender de que ela merecerá a modificação que adeque à realidade que vive a nossa cidade. Sei de que a Câmara não se omitirá em relação a esse tema. Sei que a Câmara terminará por regulamentar a atividade de aplicativos na cidade do Rio de Janeiro. Na próxima quinta-feira, eu ontem tive a oportunidade de conversar com 20 lideranças do movimento de táxi. Hoje, quando cheguei aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
fui interpelado por lideranças dos veículos de aplicativos. Tanto a um quanto a outro, disse de que o sentimento do coletivo da Câmara é que possamos sentar e discutir e encontrar o caminho adequado para essa legislação. Pretendo, sei que hoje já não há mais condição de nós votarmos esse projeto. Imagino de que entre hoje e amanhã tenha a oportunidade de convidar essas lideranças para o encontro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como solicitado pelos senhores vereadores, junto com a participação dos vereadores, para que possamos discutir este tema, com a convicção que não nos faltará responsabilidade, coragem para tocar neste assunto e dar a ele um ponto final. A Câmara não ficará postergando esta discussão, mas ela se dispõe a ouvir, mediar e encontrar o melhor caminho que atenda aos interesses da cidade do Rio de Janeiro, que viabilize a aprovação da matéria. Sei que não adianta imaginar que se faz omelete sem quebrar ovos. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Vamos contrariar interesses aqui, de acolá, mas nós vamos chegar, finalmente, à aprovação desta matéria. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela Senhor presidente, muito obrigado pela sua interferência. Eu peço, então, que Vossa Excelência use o dia da quarta-feira, e nessa quarta-feira e na quinta-feira, para que nós possamos nos aprofundar no assunto, possamos chamar ambas as categorias para a mesa de negociação, para que fique bastante claro para todos que vamos usar a quarta-feira e a quinta-feira para discutir essa matéria, que é de fundamental importância para o município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo regimental, a presidência comunica aos senhores vereadores que a matéria voltará em continuação da primeira discussão. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.